Obrigado, minha irmã Nilva. Boa noite a todas e a todos, os nossos irmãos e irmãs dos dois planos. Vejo alguns rostos novos aqui. Quem nos visita pela primeira vez? Então tem que começar a usar o óculos, né? São todos conhecidos. É uma felicidade estar aqui mais uma vez. E a nossa missão hoje, apesar da nossa pequenez, é fazer uma reflexão do Evangelho de João, no capítulo 8, que é uma passagem muito expressiva e que muitos de nós não temos ainda a capacidade de entrar nos meandros dessa palavra de João. Desculpa falar em primeira pessoa, mas eu adoro o evangelista João. Dois que eu acho interessantes: Lucas, porque não teve com Jesus, mas buscou nas mensagens ou nas passagens que alguns testemunharam, fazer um relato muito coerente daqueles que experimentaram a presença física de Jesus. E João, porque foi o discípulo muito amado, era o mais jovem à época do apostolado crístico, e que teve a possibilidade de uma vivência mais próxima com o nosso mestre, e inclusive depois lá, no final da sua vida em Éfeso com Maria, fazia nos seus colóquios aquela revivescência da vida do Salvador de toda a humanidade. Então o Evangelho de João, no capítulo 1, por exemplo, ele fala sobre a contemplação das mensagens de Jesus. Então ele fala de um jeito assim romanceado, apaixonado por aquela criatura que foi a personificação do amor. E ele tinha então, João, no seu escrito, ou no seu evangelho, né, que segundo os historiadores deve ter sido escrito do ano 60 ao ano 100 da nossa era. E ele buscava, acima de tudo, então, retratar aqueles momentos sublimes que vivera com Jesus. E esse capítulo 8, ele fala de uma passagem muito interessante, e que hoje, nos dias de hoje, com certeza, os atores daquele evento haveriam de se ver com a lei, com a imprensa e com todos que, de certa forma, são formadores de opinião. É a passagem da mulher adúltera. Por que eu acho interessante essa reflexão? Bom, primeiro, se tem adultério, nós precisamos de ter pelo menos 3 atores, senão não é possível. E na palavra de João é dito que ela fora pega em adultério, ou seja, pelo menos 2 atores desse fato encontravam-se presentes. E a lei mosaica, ela era muito rígida com relação a esse aspecto do adultério, tendo mesmo como punição para o cometimento desse feito o apedrejamento em praça pública. Vejamos como é que o nosso querido João retrata esse feito. Primeira coisa que fica muito distante, porque aquela sociedade à época, ela era uma sociedade extremamente voltada, né, para o patriarcalismo, e havia, né, uma total desconsideração para a figura da mulher. E a objeção que se fazia a um comportamento equivocado, para o homem a legislação proibia, mas para a mulher, logicamente, haveria que se fazer um crivo mais detalhado sobre isso. Então, desde épocas imemoriais, infelizmente, nós não entendemos ainda de que o Espírito, ele é eterno, e ele ocupa momentaneamente
aquela sexualidade, aquele sexo que é compatível com a sua necessidade de evolução. Então, ora emprestando um corpo masculino, ora um corpo feminino, o espírito disso se vale para o seu engrandecimento. Mas naquela oportunidade, Jesus está a pregar no templo, depois disso sai, e no momento em que está ali de fora, vem então aquela turba ensandecida, né, trazendo aquela pobre irmã já experimentando alguns ferimentos no seu corpo físico, e Jesus olha de certa forma com a amorosidade a todas aquelas criaturas, porque ele sabia o que ia na mente e no coração de cada uma daquelas criaturas. E eis que apresentam-lhe, né, os doutores da lei, ali os escribas e os fariseus reunidos, e mais alguns circunstantes, apresentam a Jesus aquela criatura e dão a Jesus a possibilidade de emitir um julgamento. Mas a lição que João nos traz no início já é a mais interessante, e depois nós vamos utilizar no final da nossa fala, que é o silêncio. Mestre, essa mulher fora surpreendida em adultério. Então ele não emite ali naquele momento, nenhuma pergunta, como foi, onde foi, com quem estava, não. Ele apenas guarda o seu silêncio. Como demorasse um pouco mais para falar alguma coisa, eles disseram o seguinte: mestre, essa criatura fora pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela precisa ser sacrificada. Então olha o ponto de inflexão que esse ensinamento nos traz. O interessante é que, para a satisfação de uma vontade legal, eles buscavam ali o cometimento de um crime. Então imaginemos que de um ato que poderia ser até de certa forma condenável, eles queriam fazer um muito maior, até porque a lei mosaica trazia no seu cerne que nós não deveríamos matar. Então o interessante nesse momento é que Jesus não queria, de certa forma, externar nenhum tipo de julgamento daquela irmã, preservando o entendimento de todos daquele feito. E ele dá, nesse simples silêncio que ele faz, um ensinamento valioso, porque a verdade, ela não precisa de soldados, a verdade precisa de testemunhas. E esse é um ponto que traz, acima de tudo, uma reflexão maior. Porque no momento seguinte, quando Jesus começa então a escrever na areia, e se nós tivéssemos um pouco mais de discernimento, talvez ele estava ali naquele momento que escrevia na areia, fazendo o apontamento de alguns daqueles nossos irmãos que faziam atos similares ou talvez piores. Então, quando ele é cobrado e diz, finalmente, o que está escrito na lei, que ela precisa ser dilapidada. Então reparem que ninguém se preocupou em falar o companheiro que estava com ela no cometimento daquele ato, mas simplesmente queriam ali fazer o seu perdimento ou a sua perdição. Então naquele momento Jesus então dá, acima de tudo,
o testemunho da sua capacidade moral. Porque vejam bem, ele tinha a pureza moral. Aqueles que eram, de certa forma, impuros no seu modo de proceder, queriam a crucificação. Então Jesus dá-lhes uma resposta que simplesmente fez com que todos fossem constrangidos com o seu cometimento. Aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E dito isso, continua o mestre a escrever na areia. Como dissemos há poucos, poderia bem estar fazendo com que aqueles que estavam ali fossem, logicamente, identificados pelos seus atos, pelos seus costumes e pela sua vivência desregrada. O certo é que, a partir daquele momento, muitas daquelas criaturas foram tocadas no seu senso moral. E aí João, de forma até romanceada, fala assim: olha, e todos saíram, começando pelos mais velhos. Então, didaticamente, a proposta de Jesus era bem outra. Como ele falou que ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe o seu cumprimento, naquele momento, então, ele faz com que essa moral nova pudesse alcançar aquelas criaturas, para que elas tivessem um entendimento de que eu e o outro somos consciências idênticas. E temos que ter muito zelo e cuidado no julgamento do outro, porque muitas vezes aquilo que eu estou a acusar é exatamente aquilo que eu tenho feito na minha vida, no transcorrer dos meus dias. Mas a lição que João nos traz, ela é tão profunda, porque uma vez que Cristo emitiu o silêncio, depois de quebrado o silêncio, tem a oportunidade de fazer com que aqueles circunstantes busquem dentro de si mesmos os predicados, ou pelo menos busquem os valores que eles estão a exigir, e sentem-se constrangidos por não serem profitentes desses valores. Então, o momento seguinte também é revestido de uma grande significação. Porque a partir do momento que vão-se os acusadores, Jesus entra no segundo ponto, quando aquela criatura que está ali, em lágrimas, naquele misto de agradecimento por não ter tido a flagelação, mas carregando em si mesmo um certo arrependimento pelo seu feito. E aí, quando Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que lhe acusavam? Reparem que depois dessa pergunta tem um silêncio, porque ela diz: foram-se todos, então tem um silêncio. E nesse silêncio, Jesus queria que ela entendesse que essa falha que ela cometeu, esse julgamento errôneo de um fato que ela possa ter cometido, ela atraiu para si mesma os seus acusadores. Então, dando a entender a ela que o motivo do seu quase infortúnio nada mais é do que o resultado dos atos ou do ato praticado por ela. Então, nada mais do que
esse momento em que ela busca, contrita como estava, entender a possibilidade de ser presenteada com o dom da vida, mas já sente-se envolvida de repente com uma necessidade. E aí Jesus dá para ela como carta de alforria pelo cometimento daquele ato. Se eles não te acusam, eu também não acuso. Mas esse ponto, digamos assim, de absolvição, ele recebe um adereço importante. Mas vá e não peques mais, para que não atraias para a sua vida algo pior. Então é um didata por excelência, que fez com que aqueles circunstantes que buscavam ser os arautos da moralidade, sem possuir uma capacidade moral de julgamento, em saber silenciar, de fazer ali uma apaixonada defesa da lei de Moisés, fazendo com que aquelas criaturas tivessem uma reflexão sobre o seu feito, tendo a paciência para depois que eles se vão, ainda de uma forma didática e amorosa. E aí acha que é uma das coisas mais interessantes, né? Porque o Cristo deixou bem claro que ele não compactuou com o erro, mas ele não deixou de expressar amor por aqueles que erraram. E esses que erraram, aqueles que fizeram um julgamento equivocado, e aquela nossa irmã que fora uma das participantes do ato. Então é um ponto de inflexão interessantíssimo, porque nesse ponto a gente vê que ele busca fazer com que, mesmo ocorrendo o ato negativo, a necessidade da reparação faz-se no momento seguinte, em não cometendo os mesmos atos. E agora, minhas irmãs e meus irmãos, vamos entrar num ponto de nós mesmos, como participantes no nosso dia a dia, de atos semelhantes a esse. Em tempos de mídia social, ou de redes sociais, nós temos visto verdadeiras execrações públicas de reputações, onde muitos de nós, sem ter conhecimento dos fatos, aquilo que nos é apresentado, nós colocamos um julgamento equivocado e colocamos-nos com 10 pedras na mão contra aquelas criaturas que cometem esses erros equivocados. Porque o que Jesus está querendo falar para aquela irmã é totalmente aplicável no nosso dia a dia. Porque nós temos uma facilidade muito grande para julgar. Nós somos exímios julgadores. E sem conhecer, muitas vezes, a verdade. Porque quando, em última análise, a gente entende que o perdão a que Jesus se refere como algo não a ser dado para o próximo, mas para nós mesmos, né? Porque enquanto, se nos dias de hoje chegasse um fato desse, nós já iríamos falar, sim, mas com quem que foi? Onde é que foi? Ah, fulano é bem desse modelo. Quer dizer, nós emprestamos àquele fato julgamentos totalmente desprovidos daquela amorosidade que o nosso querido Mestre Jesus coloca para aquela criatura. E esse ponto é que nós cada vez mais nos habilitamos
a carregar. Tem aqueles que são de Goiás e de Minas vão entender essa palavra que eu vou dizer agora, um bornal. É um saco de lona que a gente coloca ali uma quantidade enorme de pedras quando deixamos o nosso lar e vamos para a rua. Diariamente nós temos a facilidade de fazer uma verdadeira execração pública de muitas pessoas. E algumas delas nós gostamos de fazer quando elas não se encontram presentes e sem condições de defesa. Porque o ponto principal é o seguinte: encontramos-nos no mundo de expiações e provas, onde os seres que são habitantes desse mundo, na sua esmagadora maioria, carregam uma elevada dose de imperfeições. Num mundo cada vez mais globalizado, com uma difusão estúpida no sentido de velocidade de informação, cada vez mais muitos de nós não têm mais o discernimento daquilo que vê, daquilo que envia através das redes sociais. E esse jogar pedra da modernidade é justamente algo que deixa-nos cada vez mais longe desse preceito crístico do perdão. Porque quando Cristo disse, olha, aquele de vós que tiver sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, que atire a primeira pedra. É uma pergunta que tem uma profundidade muito grande. Nós que estamos aqui nessa assembleia reunidos, se nós fizéssemos uma análise bem honesta de nós mesmos, talvez nós vejamos que os nossos últimos julgamentos, muitos deles foram totalmente desprovidos de amorosidade. Muitos deles, nós não tivemos a complacência de Jesus para aquelas pessoas que estavam a sofrer a censura pública. Se eles foram realmente as pessoas que fizeram aquilo que nós os acusamos, quantas foram mesmo as vezes que nós analisamos a nós mesmos dos erros que nós temos cometidos no nosso dia a dia? Talvez essa seja uma pergunta que nós devêssemos fazer diariamente. Porque quando o Mestre nos convida a não julgar para não sermos julgados, a proposta dele vai muito além desse entendimento raso. E que esse julgamento que nós temos para fazer para o nosso próximo é exatamente a régua de medir que nós deveríamos estar adotando para as nossas vidas. E essa adoção deveria ser para os nossos pensamentos, para as nossas palavras e para os nossos sentimentos. Se honestamente fizéssemos isso, talvez nós mesmos, com as pedras que nós encontramos nas mãos, seríamos os primeiros a jogá-las contra nós mesmos. Mas a proposta de Jesus é bem outra, né? Porque assim como ele chega no final dessa passagem, ou desse evento que nós acabamos de falar, dando uma chance para aquela criatura, pelo cometimento equivocado que ela teve, mas convidando-a a uma renovação de atitudes. Esse é o ponto. Então, que cada vez mais nós tenhamos a capacidade de, em última análise, fazer como fez Francisco Cândido Xavier quando deixou
a Comunhão Espírita Cristã nos idos de 1970 em Uberaba. Os nossos irmãos, de certa forma, queriam fazer uma condução da sua mediunidade. E Chico tinha e tem compromisso com Jesus. Ele achou por bem abrir uma outra casa e lá fazer com que o Evangelho de Jesus pudesse ser vivido, não só através das palavras, mas através dos gestos, das ações. E começaram então a chover muitas críticas ao nosso querido Chico. Na terceira vez que alguns confrades trouxeram a ele: Chico, você precisa reagir. Ele: mas reagir por quê? Estão falando horrores de você. Aí ele pergunta: mas eu sou assim? Lógico que você não é. Então eles não estão fazendo nada de errado contra mim, eles estão me ajudando. Mas como, Chico, te ajudando? A fala deles é exatamente aquilo que eu não devo ser. Que nós possamos todos, então, buscar, nesse exemplo de Chico Xavier, fazer cada vez mais a preservação do nosso silêncio contra os julgamentos equivocados aos nossos irmãos de caminhada. Que guardemos sempre a coragem moral de julgarmos a nós mesmos antes de emitir qualquer julgamento com aqueles que estão a caminho conosco. Aproveitando aqui os minutos finais, nós temos aqui o nosso cineasta, diretor internacional Cleiton Freitas, que o seu documentário Palmelo, a Cidade dos Espíritos, já está com 243 mil visualizações. Aqueles que não viram, nós aconselhamos. É um documentário muito rico de exemplos de pessoas que buscaram a vivência dentro da recomendação daquilo que o Cristo nos trouxe. Temos depois o atendimento fraterno, aqueles que vão passar. E temos um recado aqui Nós temos aqui uma informação do Departamento de Família, Infância e Juventude aqui da nossa casa, que no dia 24 próximo, portanto, o próximo sábado, nós temos o retorno da evangelização infantil, da família e da mocidade. E é um evento interessante e todos estão convidados, podem estender o convite para quem quiser, porque é um evento dinâmico em que as pessoas que vêm com seus filhos ou com seus jovens, no momento em que eles ficam nas atividades voltadas para a evangelização ou para a mocidade com temas ligados a Jesus, a família também, através dessa jovem senhora Giovânia, que está aqui, que é a coordenadora da família, reúne-se, fazendo com que essas vivências diárias sejam enriquecidas com o Evangelho de Jesus. Então são todos nossos convidados, tá bem? E hoje eu vejo aqui, eu vi que a baianidade da casa aumentou muito. A Joeli está de volta. Seja bem-vinda, minha irmã. E o outro assunto é que o curso de passe vai se iniciar no dia 2 de março, às 14h30 de um sábado, tá? No painel de avisos ali da nossa casa, nós temos um QR Code que tem lá os dados, né, da inscrição. Nós pedimos aos nossos irmãos médiuns para se postarem aí ao lado. Se ficarmos mais confortáveis, fechemos os nossos olhos físicos, mentalizando a doce figura de Jesus de Nazaré, ali às margens do lago, com o seu
ar imponente de amorosidade, olhando no olho de cada um de nós e falando no fundo dos nossos pensamentos: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É nessa promessa vossa, divino amigo Jesus, que aqui nos encontramos. Pedimos que os vossos prepostos possam sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, aplicando os lenitivos, os bálsamos, aquietando os nossos sentimentos contrários à vossa amorosidade, convidando-nos cada vez mais na vivência dos vossos exemplos. Leva, Senhor, a casa de cada um de nós aqui representado, essa paz que experimentamos nesse momento. Faz com que esses medianeiros que colocam sobre as nossas cabeças as suas mãos, que sejam os veículos a fazer com que os fluidos, os bálsamos e os sais provenientes dos hospitais do espaço, dos laboratórios do espaço e da nossa mãe natureza próxima, tenham o condão de curar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Deposita, Senhor, sobre as águas que trouxemos, ou essa que iremos beber aqui, o remédio que cura o nosso corpo e o nosso espírito. Que a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, possa nesse momento ser a nossa súplica de que Tu nunca se esqueças de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, e não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Em seu nome, Mestre, em nome da cúpula espiritual dessa casa e sobretudo em nome de Deus, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.